Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República com L'Oriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será Direito Ambiental para Seres Humanos. Nós vamos utilizar como fonte um artigo de igual nome, Direito Ambiental para Seres Humanos, de Andrea Volcanis. Andrea Volcanis é atualmente a secretária de Meio Ambiente do governo do estado de Goiás, desde a primeira gestão, inclusive, do governo Caiado. E ela é procuradora da República e tem feito, à frente da Secretaria de Meio Ambiente do estado de Goiás, um trabalho absolutamente primoroso. Quero destacar isso aqui. Dentre as várias inovações que a Secretaria tem feito, cabe destacar que Ronaldo Caiado, classicamente, é um ruralista, né? Um ruralista na concepção brasileira, no pior sentido do termo. Era aquele ruralista tradicional. E o governo dele, no governo dele, entretanto, essa característica de ruralista, portanto, de indivíduo ligado ao agronegócio, aquele agronegócio com uma pecha atrasada e truculenta, o governo dele, com Andrea Volcanis à frente da Secretaria do Meio Ambiente, é um governo completamente diferente, cuja modelagem, entendo, que pode vir a ser uma modelagem exemplo para o Brasil, sobretudo em razão do fato deles terem conciliado duas agendas que a academia, a indústria, o agronegócio e o governo, tanto do PT quanto do antigo presidente do Brasil, o miliciano carioca, tem como agendas inimigas, que é exatamente a conciliação da sustentabilidade ambiental e da produção, né? Em Goiás essa questão está pacificada, né? O produtor rural ele tem que proteger o meio ambiente, né? Ao mesmo tempo, o discurso do meio ambiente não pode ser um discurso imobilizador, no sentido de que o Brasil fique eternamente refém de agendas internacionais que impõem ao Brasil uma visão de produção e uma visão de mundo exógena, externa, que não está baseada na realidade nacional. Então, o governo do estado de Goiás é muito gratificante ver que, quando existe um gestor público e um governador, né, quando o poder político, em suma, coloca gente séria e enfrenta as dificuldades da imposição de uma agenda que no mundo inteiro é tida como divergente. Quer dizer, para você produzir, todo produtor é inimigo do meio ambiente. Isso é uma mentira imensa, né? Então, no mundo inteiro essa agenda é vista dessa forma e, sobretudo, pela atual ministra do Meio Ambiente brasileiro, Marina Silva, que é uma mulher completamente atrasada, com uma mentalidade atrasada, uma mentalidade do século XIX, uma mentalidade que não tem a menor razão de existir mais, essa mulher à frente de um governo, e que faz uma campanha que é uma campanha somente de transformar o Brasil, aí sim, numa colônia de interesses internacionais, ao contrário do que o PT propaga, né? Ao contrário, por sua vez, do que o miliciano carioca propagava, né? Que é aquela agenda ambiental grotesca em que você não tem que ter nenhum respeito ao meio ambiente. Você pode desmatar tudo, você pode poluir tudo, você pode matar as pessoas de fome, isso tudo para favorecer meia dúzia de conglomerados que vendem insumos e produtos e venenos. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, tá certo? É preciso haver um equilíbrio. E o equilíbrio existe e as saídas existem. Bem, uma outra perspectiva
desta questão da administração de Andréa Vulcanes e do governo do estado de Goiás está exatamente na ideia de que é preciso rever alguns aspectos do direito ambiental, né? E inserir os seres humanos neste diálogo, porque curiosamente, quando se fala em meio ambiente e sustentabilidade, os seres humanos não estão inseridos. Esse é um ponto fundamental e que muito pouca gente sabe, né? Então, esse artigo de Andréa Vulcanes foi publicado no site Conjur, que é aquele site jurídico, no dia 17 de setembro de 2023. Eu vou ler o artigo e, como a gente sempre faz, à medida que houver necessidade, que eu achar necessário, para esclarecer mais alguns pontos, eu vou tecer algum comentário. Então, lembrando que Andréa Vulcanes é procuradora da República. A Constituição brasileira estabelece o direito ao ambiente ecologicamente equilibrado nos seguintes termos. Abre aspas. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Veja, enquanto mandamento na Constituição, esse direito está correto, né? Agora, vamos entender o que fala outras coisas do ponto. Continua Vulcanes. À primeira vista, e de forma ordinária, pode-se concluir que o dispositivo constitucional se volta à garantia de conservação dos recursos naturais como mandamento que estabelece a possibilidade da chamada sadia qualidade de vida. Eis que a expressão ecologicamente equilibrado se refere à ciência da ecologia, como ramo da biologia, que se preocupa com o estudo das relações estabelecidas entre os seres vivos e destes com o meio ambiente em que vivem. O posicionamento do mandato constitucional parece então estabelecer como objeto do direito os bens ambientais em si, atribuindo a todos um direito, um meio ambiente ecologicamente equilibrado, e ao mesmo tempo as obrigações de defender e preservar, dirigidas às pessoas que compõem o poder público e à coletividade. Importante observar que a Constituição não explicita a quem se refere quando menciona o direito de todos. Veja que olha a chamada de atenção que Andréa Vulcanes faz ao texto. Então, há a menção ao direito de todos. Todos têm o direito a um ambiente ecologicamente equilibrado. Todas as pessoas, todos os brasileiros, todos os animais, todas as plantas, todos os seres vivos, de quem é o direito de todos. Ao mesmo tempo, e veja, quando se fala em todos aqui, isso por si só, uma vez que a palavra está genérica, né? Isso por si só retira o entendimento, ou deveria retirar o entendimento, de que apenas uma pequena parcela da sociedade tem direito a um ambiente ecologicamente equilibrado, como, por exemplo, os índios. Isso sou eu que estou falando, não é o texto da Andréa. Vamos continuar aqui. Ao mesmo tempo, quando se trata de pessoas explicitamente consideradas no texto constitucional seres humanos que compõem o poder público e a coletividade, o que se estabelece é uma obrigação. Vocês perceberam a contradição? Todo mundo tem um direito, mas não explicita a quem se refere a palavra todos. Ora, todos, segundo o dicionário, não é?
é um pronome indefinido plural. É um conjunto de coisas, é um conjunto de pessoas, e esse conjunto não está especificado, não está determinado. Quando você fala assim, todos irão ao casamento, né? Então ele é um pronome e é um quantificador universal, né? Ele pode ser um adjetivo de indivíduo, com o significado daquilo que não está dividido, quando ele está no singular, né? Todo. Quando é todos, ele é um quantificador, que se refere a várias pessoas, mas de fato ele não especifica. E evidentemente que nessa não especificação existe um gargalo aqui. Então, o direito é de todos. Agora, quando ele fala de poder público e coletividade, você não pensa nem em árvore, nem em peixe, nem em baleia, nem em floresta. São pessoas, né? Então, as pessoas têm obrigação, né? Continuando. Empresto o conceito de direito ambiental de Talden Farias, brilhante escritor desta coluna. O direito ambiental é o ramo da ciência jurídica que disciplina as atividades humanas, efetiva ou potencialmente causadoras de impacto sobre o meio ambiente, com o intuito de defendê-lo, melhorá-lo e de preservá-lo, dentro dos padrões de qualidade ambiental estabelecidos para gerações presentes e futuras. Veja, aqui existe uma palavra-chave também nessa frase. A frase está corretíssima, hein? Dentro dos padrões de qualidade. A pergunta aqui é o seguinte: quem define o padrão? O padrão de qualidade ambiental estabelecido no Brasil segue pensamento brasileiro? Ou ele segue um pensamento internacional? Farias ainda ensina: o objetivo do direito ambiental é defender o meio ambiente e a qualidade de vida da coletividade. Isso implica dizer que esse ramo da ciência jurídica não procura simplesmente regulamentar as relações humanas que se utilizam ou que possam se utilizar dos recursos naturais, posto que sua finalidade é promover a proteção e a melhoria da qualidade ambiental. Isso é um ponto importante, tá? Ao mesmo tempo, novamente aqui eu faço a pergunta: o objetivo do direito ambiental é defender o meio ambiente e a qualidade de vida. De novo, isso são conceitos. Nós lidamos o tempo todo com conceitos, tá? Com ideias, conceitos desenvolvidos dentro das academias, dentro dos think tanks, né? Dentro de uma nata intelectual, e aquele consenso, dependendo de onde ele foi desenvolvido, ele é exportado. E ele é imposto através de diferentes mecanismos. Então, quando a gente fala em meio ambiente e qualidade de vida, o que a gente está entendendo por isso? Agora, por outro lado, então é importante esse entendimento aqui. O direito ambiental ele não é simplesmente regulatório. Você pode, você não pode. Ele tem como finalidade promover a proteção e a melhoria da qualidade ambiental. Uma coisa a lei regula, mas o direito ambiental ele tem outra obrigação. É como se ele tivesse um direito de promover um aprimoramento. Uma coisa está boa? Tá. Aquele ambiente ali está bom em termos de qualidade? Tá. Ele pode ser aprimorado? Pode. Então, em tese, o direito ambiental não deveria ser algo estagnado. Continua Vulcanes. A rigor, então poderíamos concluir, a partir do conceito de direito ambiental e de seus objetivos, que o direito ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado, se ocupa e tem como bem jurídico protegido os bens ambientais, o meio ambiente e a qualidade ambiental, o que se manifesta por suas partes integrantes:
fauna, flora, clima, solos, águas e assim por diante. Afinal, são estes que, em sua originalidade, criam as interações que permitem o equilíbrio necessário à existência da vida e desta com qualidade. Parece, então, e como não é induvidoso mencionar, que quando se trata de meio ambiente, há no pano de fundo uma exclusão subliminar do ser humano, que aparece neste âmbito unicamente como o detentor da obrigação dirigida ao dever de cuidado com os bens ambientais. Eis aqui, caros alunos e ouvintes, o ponto importantíssimo deste artigo de Andrea Vulkanis. Conforme eu já venho falando ao longo de inúmeros programas, nós não temos definição conceitual de ser humano há 200 anos. Definição científica. Definição acadêmica. Uma vez que a gente não tem definição conceitual, os parâmetros que são utilizáveis para regular as ações humanas na sociedade, nas empresas, não são dirigidos a seres humanos. Tá claro? Este ponto do artigo de Andrea Vulkanis é basilar. É basilar. Então você fala assim, o meio ambiente está se dirigindo ao ser humano. Não. Não está. Há uma exclusão da pessoa humana. Ele só é detentor de uma obrigação. Ele não tem direito. Né? Ela continua. Se pesquisarmos as palavras ecologia e meio ambiente, expressões usadas no artigo 225 da Constituição, em qualquer dispositivo de busca na internet, encontraremos imagens aéreas de áreas verdes, da presença dos elementos naturais, do céu, do sol, das nuvens, chuvas, rios, florestas, e uma imagem bastante comum. Mãos humanas segurando mudas de árvores ou o próprio planeta, transmitindo a mensagem do dever de cuidado em relação aos recursos naturais. Você poderia pensar, mas é óbvio que o ser humano tem o dever natural de cuidar do meio ambiente. Concordo. É óbvio, mesmo porque é o ser humano que destrói o meio ambiente. A gente não vê uma manada de elefante destruindo, né? Uma manada, um bando de hienas destruindo. Isso não existe. Agora, é preciso entender que uma coisa é o dever, outra coisa é o direito. Não é? Contudo, em qualquer tratado de ontologia jurídica que busca desta vez a análise do conteúdo do direito, visando conhecer o seu objeto, o ser do direito coloca o que antecede o próprio direito, que é a existência humana. Sem seres humanos não há direitos, não há normas, não há hermenêutica jurídica. Veja que isso é óbvio, né? O direito se aplica a quem? A homens? Mas ele se aplica a plantas também? Sim. Mas basicamente ele se aplica a seres humanos. E quando ele se aplica à planta, não é a planta isoladamente em si. Desta feita, parece óbvio que o direito é feito pelo homem, portanto, provém de ferramentas mentais presentes na estrutura psíquica do ser. Por origem, portanto, uma exclusão do ser humano como elemento central do direito ambiental parece constituir um grave equívoco, com consequências negativas importantes no alcance do êxito que o próprio direito ambiental se propõe a realizar. O ser humano é o criador originário do direito ambiental e, da mesma forma, seu receptáculo. Ou seja, é em si quem cria o direito, quem viola o direito
e a quem o direito ambiental beneficia, sem prejuízo dos demais seres que compõem o meio ambiente. Parece claro. Chama-se a atenção aqui para a necessidade de inserção do ser humano no meio ambiente e, via de consequência, no direito ambiental, pois, por decorrência lógica, não haverá proteção e defesa do meio ambiente sem que a variável humana seja considerada. Aliás, só existe essa lógica porque tem ser humano. Você fala, vamos proteger o meio ambiente. De quem? Do ser humano. Não é? Então, até a ideia de proteção do meio ambiente é uma ideia de proteção contra o ser humano. O ser humano aqui, no pano de fundo, ele é visto como um predador. Então, esta ótica é uma ótica que tem, de certa forma, uma lógica. Essa lógica foi desenvolvida a partir de fatos, porque é o homem que, de fato, que degrada, depreda, destrói. Não? Mas, historicamente, para que a gente chegasse à ideia de que o homem depreda, foi construída a ideia de que o ser humano é um inimigo do meio ambiente. Isso é um ponto basilar. Ele é um inimigo. É para isso que o texto da Andrea Vulcani está chamando a atenção. É preciso inserir o ser humano no meio ambiente, no direito ambiental. Porque você não pode simplesmente pensar em proteger o rio da ação ambiental humana. Porque não funciona. Há sempre alguém que, no caso aqui, o rio é considerado ontologicamente um ser do bem, e o homem é considerado ontologicamente um ser do mal. Então esta dialética ontológica, ela está na base do entendimento. Tá claro? E de modo que existe uma miopia imensa com relação a esse entendimento. Nós estamos falando de direito ambiental, hein? Então é muito curioso saber que a gente lida com um direito ambiental que não contempla seres humanos. E quando contempla, o ser humano é visto como um inimigo do meio ambiente. Este pensamento, é exatamente este pensamento que eu pessoalmente venho falando através de inúmeros programas e posts, que ele é um equívoco tremendo. Este pensamento é um pensamento exótico, importado, anglo-saxão, e que está presente na lógica que norteia, inclusive, as criações dos parques nacionais, das unidades de conservação, das políticas ambientais. Há um erro aqui. E é preciso corrigir esse erro. Agora, para corrigir esse erro, é preciso resgatar a ideia de ser humano. Num mundo cada vez mais mercadológico, em que o que importa é somente dinheiro, riqueza e o poder associado à finança, fica difícil, porque o ser humano tornou-se uma commodity que anda. Eu usei esse termo para um amigo, que é um grande acadêmico,
E ele achou o termo muito interessante, ele deu uma risada muito grande. Ele falou que nunca tinha pensado sobre essa perspectiva. Mas é aquilo que nós somos reduzidos. Uma commodity que anda. Não tem diferença nenhuma hoje entre o ser humano e um grão de soja. Né? Nenhum. A gente é visto por produtividade. E os caras estão falando em qualidade de vida, meio ambiente, não sei o quê, não sei o quê. Não, se você não produz e não gera uma alta produção, mas alta produção para quem? Se você não gera riqueza, se você não gera dinheiro, se você não enriquece empresa XYW, você não tem valor. Ou seja, não há a ideia de humanidade aqui. É comércio. Tá claro? Continuando o texto. Aqui cabe um destaque importante para trazer à luz a compreensão sobre o conceito que se estabelece no entendimento do que é o ser humano ou desta variável humana que faz toda a diferença. Quer-se aqui trazer a lume exatamente o que nos caracteriza como seres humanos e, como tal, o que nos coloca na condição de autores e receptores do direito ambiental como forma de compreensão de que, sem a inclusão e consideração desses fatores que nos diferenciam dos animais, não haverá solução para a questão ambiental. Conforme ensinamento de Capra, estudos sobre a comunicação com os chimpanzés, em particular com a ajuda de linguagem de sinais, confirmaram que as vidas cognitiva e emocional de animais e seres humanos diferem apenas em grau. Que a vida é um grande contínuo, em que as diferenças entre as espécies são graduais e evolutivas. Nas palavras dos linguistas cognitivos George Lakoff e Mark Johnson, a razão, até mesmo em sua forma mais abstrata, faz uso de nossa natureza animal em vez de transcendê-la. Desse modo, a razão não é uma essência que nos separa de outros animais. Em vez disso, ela nos coloca em contínuo com eles. Veja, existe uma interconexão entre todas as espécies, porque isso compõe a teia da vida. A vida é algo que transcende as espécies isoladamente. Tudo que existe é vivo. As rochas são vivas? Claro que são. Claro que são. Não há nada morto na natureza. Nada. Nem agora, o que a gente chama de morte é aquela passagem, é aquela desaparição daquele corpo momentaneamente. Então ele desaparece. Os átomos não morrem, não estão submetidos à morte. Átomos não desaparecem. Luz não desaparece. Alma e espírito, e não sendo o corpo, também não desaparecem. É isso que nós precisamos entender. A vida está acima de nós, dentro de nós e em nós. Nós somos vida. Qual é o oposto de vida? Não existe. Vida é uma palavra que não tem oposição. O oposto de nascer é morrer. Pronto, aqui nós temos duas fases de um processo. Dentro de uma linha do tempo, né? A vida não tem tempo. Ela é supratemporal. Então claro, mas há inúmeros exemplos em relação a isso, de conexão dos homens com os animais, com as águas. Os exemplos com relação a isso são impressionantes. Capra está correto, há um contínuo. Nós ainda não entendemos esse contínuo completamente. Né? Bem, assim
colocar o meio ambiente no âmbito de uma ciência jurídica que objetiva e simplificadamente utiliza o ser humano na equação ambiental como um ser racional, que deve cumprir normas que qualificam os comportamentos como legais e ilegais, parece não ser de fato o que viabilizará um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Exatamente porque nessa racionalidade figuramos mais como animais e menos como humanos. E como dito, a solução está mais próxima da nossa condição humana, que é a mesma que nos levou ao problema. É forte isso que ela colocou. Importantíssimo. Né? Ou seja, o homem é tratado, dentro da ciência jurídica, como um animal. Irracional, inclusive. Né? Porque animal ele é. Aqui ele é tratado como algo irracional. Porque ele só pode cumprir norma. E o que o Capra está falando é que, além da lei, e aliás independe da lei, essa relação que você possa estabelecer. Isso é um fato. Lei existe para homem que não tem consciência e que abre mão do exercício da sua consciência. Existe uma justiça biológica que todos nós temos, espiritualmente falando, e poucos de nós exercitam. Nós sabemos sim o que é certo e o que é errado. Nós sabemos sim a diferença entre a beleza e a feiura. Nós sabemos sim o que é ética e o que é falta de ética. Nós sabemos o que é a luxúria e a riqueza, o que é a ganância, o que é a avareza, o que é a ambição. Nós sabemos. A gente faz de conta que não quer saber. Né? Então, se a gente quiser ter uma visão alargada da nossa relação com o ambiente que nós temos, com a vida que nós levamos, nós conseguimos. Voltando, lá se vão mais de 50 anos desde a Conferência de Estocolmo, em que centenas de milhares de normas vêm sendo estabelecidas para a proteção do meio ambiente, sem que avanços importantes tenham acontecido em todo o planeta. Suspeito que uma das causas possa ser o construto do direito, que ao excluir a figura humana da equação que relaciona meio ambiente e qualidade de vida, eliminou da solução aquele único ser vivente que poderá construir a correta resposta para o problema que ele próprio criou. Em outras palavras, usar o direito no âmbito da visão do paradigma mecanicista, colocando o homem como uma máquina que cumpre normas, é insistir no erro e, portanto, no problema. Trazer à luz nesse sentido que o ser humano não se caracteriza pela sua razão, muito menos pela objetividade que o colocaria como uma máquina cumpridora de regras. É preciso que o ser humano seja visto na equação ambiental em sua integralidade, complexidade, problematicidade e, sobretudo, nas suas características e potencialidades que o elevam a uma condição que lhe permite fazer parte da solução. Por ser humano, no que pretendemos ora defender, busca-se apreender as características que nos colocam nessa condição, nos diferenciando dos demais animais. Na obra, A Visão Sistêmica da Vida, Capra anuncia tais características. 1. A natureza agressiva dos seres humanos, que são os únicos que realizam ataques premeditados contra outros grupos da mesma espécie, sendo a mais beligerante e cruel. 2. Amor e altruísmo. 3. Consciência e espiritualidade que se manifesta pela consciência do ser, que por sua vez se dirige por meio de uma sensação de assombro, reverência, espanto e admiração em relação aos mistérios da natureza. 4. Curiosidade e sede de conhecimento que se manifesta por meio do estabelecimento de uma relação entre inteligência humana, pensamento abstrato e mente. 5. Busca pela beleza e pela harmonia,
que se manifesta nas artes, no senso de justiça e num sentido estético. Veja, o terceiro item que o Capra chama atenção para uma reverência, uma sensação de assombro, um espanto e uma admiração pelos mistérios da natureza, nós praticamente perdemos ele. Sabe por quê? Porque a ciência se propõe a explicar tudo. Teoricamente, hoje em dia nós achamos que a gente sabe tudo. Digita ali no celular, você tem acesso a uma multidão de artigos, né? Isso é conhecimento? Não, isso é informação. Isso não é sabedoria. E tampouco isso significa que nós entendemos. Então, isto que o Capra coloca como item 3 é um ponto basilar, por exemplo, na filosofia. É essa sensação de assombro, de maravilhamento. Quando nós perdemos esta capacidade de nos maravilharmos, nós estamos mortos. Não há lógica nenhuma que salve esse ser humano, porque nós não estamos no terreno da lógica. É algo muito mais profundo. A lógica é simplesmente um método de você sistematizar a informação. Nada mais. Né? Chamamos atenção, dentre as características exclusivamente humanas, aquela que se refere ao excesso de agressividade e beligerância que se expressa por diferentes formas e manifestações. Né? Ela chama atenção porque o ser humano é o único da sua espécie que agride. Mas também o Capra coloca compaixão e amor, que também o ser humano é capaz. E os animais também. Né? Assim sendo, considerar que a agressividade e a violência são intrínsecos aos seres humanos, a ponto de não se encontrar na face da Terra qualquer evidência de uma sociedade verdadeiramente pacífica, e que essa natureza nos coloca diante da destrutividade, do desejo de extermínio, e que isso tem levado a graves consequências sobre o meio ambiente, é condição sine qua non. Haverá sucesso na empreitada de proteger e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, sobretudo quando a forma do poder público agir sobre quem viola a norma que rege o direito é também pelo uso da violência e da força manifestada por multas, embargos, ações penais, prisões, indenizações e assim por diante. Veja que artigo brilhante, porque ela também fala que o poder público é violento. Então você combate uma violência com mais violência. E óbvio que a violência do Estado é superior. Ninguém está falando em consciência aqui. E é preciso que se fale em consciência. Né? É preciso que se fale naquilo que o brasileiro Evandro Ourix chama na teoria dele, de quarto bottom line, a gestão da mente sustentável. A qualidade do nosso estado mental, e qualidade é qualidade mesmo. Você tem pessoa que tem maus pensamentos e pessoas que têm bons pensamentos. A diferença entre o mau pensamento e o bom pensamento é o nível de consciência. Os seres humanos são iguais? Não são, não. Em termos de consciência, não são, não. Nunca foram. A ideia de que todo mundo é igual é em outro nível. As pessoas têm direitos, claro que elas têm que ter o mesmo direito assegurado. Mas as almas não são iguais. Os espíritos não são iguais. As consciências não são iguais. Há uma gradação aqui. Né? E o poder público tinha, sim, que partir do pressuposto de que o ser humano tem um lado bom dentro dele. De que ele tem um lado ético. Né? E no caso do direito brasileiro, ele parte sempre da ideia de que o ser humano é um inimigo e é sempre alguém do mal. Né? E toda a nossa sociedade é estruturada com esse campo de visão. A urgência em se fazer um direito ambiental que inclua a natureza humana nessa conta. A premência de mudança do paradigma científico mecanicista e objetivo para uma realidade sistêmica em que a vida se faz em rede
e que se considera a esfera cotidiana da atuação humana, situada no res cogitans, ou seja, no sujeito pensante, que tem emoções e agressividade, mas também amor e altruísmo, consciência e espiritualidade, e ainda em si a busca pela beleza e pela harmonia. O meio ambiente ecologicamente equilibrado se fará possível quando se deixar de excluir o ser humano dessa equação e se incluir, no âmbito das políticas públicas, da economia e da sociedade, as causas que levam à destruição da natureza, manifestadas no contexto psíquico humano pelo desejo de extermínio que ainda persiste em nossa realidade existencial. Há que se incluir, dentre as possibilidades de solução, a não violência e a força, mas os instrumentos de pacificação, de diálogo, de ampliação da consciência, numa mudança que envolve novas mentalidades, novos saberes, novos pensamentos e novos valores. Reforçando e utilizando as grandes características positivas, essencialmente humanas, consubstanciadas na sua busca pela beleza e harmonia, e também e principalmente na reverência e admiração em relação aos mistérios da mesma natureza, ora ofendida, ou seja, na sua espiritualidade, na reconexão, ou religare, que originou a palavra religião, que aponta para a retomada de uma dimensão espiritual do ser humano, que o conecta com a origem e com o respeito a algo maior, com a sacralidade e com a unidade intrínseca à vida neste planeta, que coloca homens, animais, vegetais e minerais como um todo unificado e que compartilham a experiência de uma única causa comum. Bem, veja, este é um artigo raríssimo dentro do cenário jurídico brasileiro, pela possibilidade que inseta dentro da discussão do direito ambiental, de que é preciso inserir uma nova lógica, criar novas dinâmicas, né? Abrir novos caminhos, onde todos eles tenham em comum a possibilidade do diálogo, a possibilidade da gente poder lidar com o que de melhor nós temos. Porque se você tem um corpo de regimento, um corpo legal, que sempre vai tratar o ser humano com base naquilo que ele tem de pior, se você não dá nunca a oportunidade para que ele manifeste o que ele tem de bom, bem, a tendência é só piorar. Não é? Aquilo, portanto, que o filósofo luso-brasileiro Agostinho da Silva falava, da necessidade da criação de uma cultura de paz e fraternidade mundial, né, que o Otávio Paz, Prêmio Nobel de Literatura mexicano, chamava de uma aristocracia do coração, né? O Agostinho fala da criação da sociedade do Espírito Santo, em que a liberdade e a autoconsciência serão manifestas e não impositivas, né? É com esta visão de mundo que nós temos que trabalhar. É para esta visão de mundo que nós temos que servir. Pelo menos eu, isoladamente entendo assim. Trabalhar para fazer concretizar um mundo que já deu todas as provas de que está caduco, de que é falido, de que é incorreto, que é o mundo que contempla somente a matéria, somente o lucro, somente a ganância desenfreada, somente a ambição, a incúria. É isso que tem levado a todas essas guerras.
E não se trata aqui de uma utopia idealística. São fatos concretos. E assim como está concretamente nas nossas mãos a mudança que nós queremos para o mundo. Porque a mudança que nós queremos para o mundo, ela começa em nós. Nós somos a mudança. Não há que ter nenhuma expectância externa. Eu sou o agente da mudança. Sem esperar que o outro mude. Eu mudo por mim. Eu ajo por mim. A minha consciência é autorreferendada em mim. Mas e se o outro não for ético? O problema é do outro, não é meu. Então, se o outro roubar, eu roubo. Se o outro matar, eu mato. Se o outro destruir, eu destruo. Não, a ideia de consciência reside exatamente na posse absoluta que nós temos dela. Nós somos seres humanos. Nós temos que tomar posse da nossa humanidade e daquilo que ela tem de melhor e de mais avançado, qualitativamente falando. Nenhum animal é agressivo. Né? Os animais se defendem. Eles lutam para a sobrevivência. Mas não há agressividade, não há maldade, não há violência no mundo animal. O homem é mau, é violento, é agressivo. Nós somos um animal, mas um animal que tem características infinitamente mais perigosas do que qualquer tipo de animal que já passou sobre a face da Terra. Agora, essas características são inatas. Portanto, é uma questão de escolha, é uma questão de decisão interna da minha consciência, do que em mim que eu vou utilizar para a minha vida. Eu tenho um lado animal. Todo mundo tem um lado animal no sentido do pior do termo. O lado da violência, aquela violência que entra no terreno da crueldade. Né? Todo mundo tem. Eu, pessoalmente, tenho consciência plena dele. Ele está ali, quietinho. Se você der chance, ele aparece. Né? Então, como controlar esse lado? Porque ele vai existir. A gente não consegue eliminar. Mas as opções que nós fazemos na vida determinam os caminhos. É uma questão de escolha, sim. É uma questão de vontade. Então, qual é o mundo que nós queremos? O mundo não é uma coisa externa. Não é? A construção, o mundo melhor que nós queremos, ele começa dentro de nós. Porque nós somos seres que nascemos, crescemos, nos desenvolvemos e morremos em sociedade. Essa trajetória, esse percurso existencial que a gente faz, ele vai ser um percurso de diálogo, ele vai ser um percurso de ampliação da nossa consciência, ele vai ser um percurso de vivência e de exercício de mentalidade, de valores humanos, de características positivas, onde nós vamos buscar a beleza, a harmonia, o diálogo. Ou ele vai ser o percurso da violência? Eis, caros alunos e ouvintes, o grande chamado para além do direito ambiental é o chamado às consciências de todos nós. Né? A gente precisa trabalhar para que o ser humano seja reabilitado na sua humanidade.
Isso não só dentro da área de meio ambiente, mas em todas as outras áreas. Mas como o nosso programa é sobre meio ambiente, é dentro dessa esfera que nós também precisamos entender que a gente precisa de proteger a nossa árvore do espírito, o espírito que habita em mim, que é o meu ambiente. Eu me lembro uma vez de ouvir do índio Chucarramãe, Cacá de Jecupé, numa palestra que ele estava dando, e encerro com isso, onde ele falava que a palavra meio ambiente não existe na cultura deles, porque meio é metade. Na concepção deles não existe meio ambiente, existe natureza. Eu concordo com ele. Meio é metade. O ser humano não vive sobre a terra, ele vive na terra. Isso significa que ele vive na natureza, ele faz parte da natureza. A vida do cosmos é a vida da qual ele também desfruta. Nós somos um contínuo, como lembra Andrea Vulcanes. Nós estamos, somos e vivemos a grande experiência da vida cósmica. E é este mistério de um contínuo que tem as suas singularidades, que no mínimo exigiria de nós reverência e respeito. Porque nós somos diferentes. E exatamente porque somos diferentes, nós estamos unidos em algo muito mais amplo. Vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.